dia, são 8 horas em Moçambique. Para ver e ouvir, está no ar o Jornal da Manhã, edição de terça-feira, dia 16 de abril de 2019. Esperamos que você esteja bem disposto para receber as informações que lhe trazemos, porque nós estamos motivados a informá-lo logo às primeiras horas do dia. Hoje, dia 16 de abril, Nini Satar será julgado por falsificação de passaporte. Segundo o despacho de pronúncia, são no total 3 arguidos que vão a julgamento esta terça-feira, nomeadamente Mohamed Abdul Satar, mais conhecido por Nini Satar, Sahim Mohamed Aslan e Cidália Esmeralda dos Santos. À data dos fatos, a funcionária do Serviço Nacional de Migração, responsável pelo setor de produção de passaportes biométricos, Cidália Esmeralda dos Santos, teria facilitado passaportes biométricos para Nini Satar, mais conhecido como, aliás, para Abdul Satar, mais conhecido por Nini Satar. Já Salim Mohamed Aslan é acusado por ser a pessoa que pediu a emissão do passaporte biométrico contendo os seus dados de identificação civil e autorizou que o mesmo constasse a fotografia de Nini Satar. Assim, tanto Nini Satar como Sahim Mohamed Aslan vão responder pelos crimes de uso de documento de viagem falso e uso de nome falso. A arguida Cidália Esmeralda dos Santos vai responder pelos crimes de falsificação de passaporte por servidor público, corrupção passiva para atos ilícitos e uso de documentos de viagem falsos, neste último como cúmplice. Por questões de segurança, o julgamento irá decorrer na penitenciária de máxima segurança, vulgo BO, e Nini Satar terá uma equipa de advogados constituída por Flávio Menete, bastonário da Ordem dos Advogados de Moçambique, e Damião Cumbane. Este texto foi escrito pelo jornal O País. Nini Satar será julgado hoje na penitenciária de máxima segurança BO. Avançamos com as notícias. Hoje temos várias matérias, com destaque para o recenseamento eleitoral, onde o Presidente da República fez uma exortação. Mas antes vamos atualizar as temperaturas mínimas e máximas para o dia de hoje, 16 de abril de 2019, bem como o comportamento do tempo. Realização aqui na tela. Começamos mesmo pela zona norte do país e pela cidade de Lixinga, a famosa cidade mais fresca do país, que vai registrar 24 graus de máxima e 20 de mínima. Pemba terá uma temperatura máxima de 30 graus e uma mínima de 26. Nampula, por sua vez, vai registrar uma temperatura máxima de 30 e uma mínima de 21 e também, aliás, vamos agora avançar para a zona centro do país e ver como é que será o comportamento do tempo naquela região. Tete, Climane, Chimoio e Beira, estamos na zona centro do país, temperatura máxima para Tete, 38 graus, não é nada de se espantar, esta é a cidade mais quente, 26 de mínima serão então as temperaturas para Tete. Climane, 32 de máxima e 22 de mínima, Chimoio 26 de máxima e 20 de mínima e finalmente na zona centro do país, a cidade da Beira com 30 de máxima e 23 de mínima. Na zona sul do país, as temperaturas mínimas e máximas para esta região, falamos de Gaza, Inhambane e Maputo, serão de 27 de máxima para Xai e 21 de mínima. Inhambane vai registrar uma temperatura máxima de 32 graus e uma mínima de 21. A cidade de Maputo vai registrar uma máxima de 28 e uma mínima de 20 graus centígrados. Vamos avançar com as notícias. O STAI prevê inscrever mais de 120 mil novos eleitores em todos os distritos municipais da cidade de Maputo. Este número vai acrescentar-se aos mais de 630 mil eleitores já recenseados no ano passado, a quando da eleição autárquica de 10 de outubro de 2018. Arrancou esta segunda-feira em todo o país o processo de recenseamento eleitoral de raiz para as zonas não autárquicas e o processo de atualização de dados para as zonas autárquicas, onde se recensearam os cidadãos que votaram para as autárquicas de 2018 no passado 10 de outubro. Este recenseamento tem em vista as eleições gerais previstas para 15 de outubro próximo. Ao nível da cidade de Maputo, as autoridades eleitorais esperam inscrever nesta fase
120 mil potenciais eleitores, segundo dados avançados pelo STAI nesta segunda-feira. O STAI prevê recensear, neste período de atualização, 120.655 eleitores em toda a cidade de Maputo, sendo de destacar o Distrito Municipal de Cambuquan, que prevê registrar maior cifra, estimada em 42.460 eleitores. Para o alcance desta meta, decorre desde 8 de abril até o dia 4 de junho próximo a campanha de educação cívica eleitoral, que para o efeito o STAI contratou 270 agentes de educação cívica distribuídos pelos 7 distritos municipais da cidade, em função da extensão e densidade populacional dos mesmos. O diretor do STAI ao nível provincial de Maputo reforça os requisitos necessários para este processo. Durante estes 46 dias em que o processo de atualização do recenseamento eleitoral vai durar, as brigadas de recenseamento eleitoral vão funcionar das 7 às 17 horas, incluindo sábado, domingos e feriados, e irão realizar 3 operações distintas, sendo a primeira operação a de novas inscrições, que destina-se a todos os cidadãos moçambicanos com 18 anos completos, que por diversas razões não se recensearam em 2018, bem como aqueles que irão completar os 18 anos até dia 15 de outubro, poderão ter este momento para promover a sua inscrição nos cadernos eleitorais, a fim de garantir o exercício do direito de voto nas eleições gerais e das assembleias provinciais agendadas para 15 de outubro do ano em curso. A segunda operação que as brigadas irão realizar neste período é de transferências, que destina-se a eleitores que estão recenseados nos cadernos eleitorais, mudaram de sua residência. Deverão também atualizar o seu registro. E a terceira e última operação que a brigada efetua neste período é a emissão de segundas vias para os eleitores que tenham seus cartões extraviados ou mesmo com dados incorretos. A cidade de Maputo vai contar com mais de 500 brigadistas distribuídos em mais de 197 postos de recenseamento, onde a maioria estão afetos no Distrito Municipal Cambuquan, que comparativamente aos restantes distritos tem o maior número de potenciais eleitores. Na cidade de Maputo, o primeiro dia de atualização de dados para os distritos autárquicos, como é a cidade de Maputo, foi marcado por uma fraca afluência dos eleitores. Arrancou esta segunda-feira em todo o país o processo de recenseamento eleitoral de raiz para as zonas não autárquicas e o processo de atualização de dados para as zonas autárquicas, onde se recensearam os cidadãos que votaram. Houve aqui uma troca de reportagens. A peça que passou é a que dava conta de que arrancou ontem o processo de recenseamento eleitoral na cidade de Maputo, que espera inscrever mais de 120 mil novos eleitores. Voltamos a chamar a peça de reportagem que dá conta de que o primeiro dia de atualização de dados eleitorais para as 6ª eleições gerais foi marcado por fraca afluência na cidade de Maputo. A atualização de dados eleitorais ao nível da cidade de Maputo foi marcado por fraca afluência, tal como constatou a nossa reportagem durante uma visita efetuada a alguns postos de recenseamento. Trata-se dos postos de Josina Machel, da Pulana e de 3 de fevereiro, que logo às primeiras horas desta segunda-feira andaram praticamente às moscas. Está a decorrer muito bem. Até esta altura, quantas pessoas já precisam? Uma pessoa. É raiz ou segunda via. Segunda via. Sim, sim. Em termos de material, como estão? Em termos de material, temos um material suficiente. Está a decorrer normalmente, até então ainda não recebemos nenhum eleitor, porque os que já vêm com o cartão antigo e aquele é válido para este ano. E quanto ao equipamento, o que é que se pode dizer? Está tudo em condições ou não? Está tudo em condições, não temos nada em falta. E até ao fim da tarde esperam que haja mudança de comportamento ou não? Esperamos que haja mudança sim, porque estamos aqui para trabalhar. Como primeiro dia, o processo está andando muito bem. Já recenseamos 4 eleitores
2 homens e 2 mulheres. Não houve nenhuma situação de atualização das pessoas que já haviam feito o recenseamento? Não, só tivemos uma transferência que foi um cidadão que vinha de um outro bairro para outro, que é este bairro. E no que diz respeito ao, no que diz respeito ao equipamento, como é que está? Está tudo ok, sem nenhum problema. Temos todo o material. Por acaso organizamos tudo ontem. Está tudo bem, está tudo bem. E no que diz respeito a essa postura de deixar sempre algo para a última hora, acham que esse comportamento vai mudar? Quanto a essa questão, mas eu acredito que o STAI está a lutar para cobrir. O fato foi reconhecido também pelo diretor provincial do STAI. Vou também referir que temos impressoras, assim como laptops de reserva para atender a situações de avarias do equipamento. Registramos também uma fraca afluência de eleitores, pelo menos as primeiras horas do dia. Esperamos que este cenário venha a alterar-se no período de tarde. Nesta fase, o STAI, a nível da cidade de Maputo, espera inscrever 7.000 potenciais eleitores. Na província da Zambésia, o governo provincial diz estar tudo pronto para que o recenseamento eleitoral ocorra nas zonas afetadas pelas intempéries. Abdul Razak aproveitou a ocasião para apelar à maior participação da população no processo de recenseamento eleitoral que tem em vista as 6ª eleições gerais e que pela primeira vez vão eleger também os governadores e assembleias provinciais. A província da Zambésia também sofreu vários danos na sequência da passagem do ciclone Idai, fenômeno que destruiu diversas infraestruturas e desabrigou muitas famílias dos distritos de Nicodala, Namacura, Magaja da Costa e Sind. Mesmo diante de adversidades, o governo diz estarem criadas condições para o recenseamento eleitoral que arrancou esta segunda-feira à escala nacional. Nos postos de recenseamento eleitoral, as brigadas estejam em condições para recensearem a população. Portanto, vamos utilizar todos os meios de comunicação, todas as possibilidades que nós temos de interagir e estar em contato com a população eleitoral, nas zonas, como disse, de difícil acesso, para que esta população também seja recenseada. Portanto, o esforço e as condições e o trabalho que estamos a fazer, quer ao nível dos órgãos eleitorais, quer ao nível das autoridades locais, é para que ninguém deixe de se recensear por causa das condições das vias de acesso. Abdul Razak apelou na ocasião maior afluência nos postos de recenseamento eleitoral como exercício de cidadania. A logística para o recenseamento está assegurada. Como eu disse, temos 809 brigadas. A província da Zambésia espera recensear mais de 12 milhões de potenciais eleitores e estão envolvidos neste processo mais de 800 brigadas. Ontem, o Presidente da República exortou a participação massiva de todas as pessoas com a idade eleitoral ativa a aderirem ainda nos primeiros dias o processo de recenseamento eleitoral que arrancou na segunda-feira em todo o país. Filipe Nunes considera que participando ativamente neste processo é uma das formas de vingar-se do ciclone tropical Idai que devastou a zona centro do país. No dia 15 de outubro de 2019 terão lugar as 6ª eleições gerais, presidenciais e legislativas e a eleição das terceiras eleição de membros das Assembleias Provinciais. Eleger e ser eleito são direitos do cidadão consagrados na Constituição da República de Moçambique e votar é um dever. É um ato cívico que permite ao cidadão participar dos assuntos sociopolíticos do país. Para o efeito, é condição indispensável a realização do recenseamento eleitoral em todo o território nacional e no estrangeiro, onde haja maior concentração dos nossos concidadãos. Assim, a partir de hoje, Moçambique registra mais um passo importante naquilo que é a consolidação da democracia, com o início do recenseamento eleitoral a decorrer de 15 de abril a 30 de maio de 2019.
A participação ativa nos processos eleitorais traduz a maturidade democrática, significa envolver-se de forma eficaz nas instituições democráticas. A participação significa a ausência de abstenção e valorização da festa eleitoral, que levará a uma legitimação popular e democrática do eleitor, tornando o escolhido um verdadeiro representante do povo moçambicano. Por isso, convidamos todas as forças vivas da sociedade, organizações da sociedade civil, organizações governamentais e não governamentais, partidos políticos, coligações de partidos, confissões religiosas, grupos de cidadãos, meios de comunicação social, entre outros, a mobilizarem os cidadãos em idade eleitoral ativa, isto é, com idade igual ou superior a 18 anos até a data da votação, para se licenciarem de modo a obter um novo cartão de eleitor, levando consigo, no ato, documentos de identificação válidos. A educação cívica não é tarefa de exclusiva responsabilidade dos órgãos eleitorais. Os cartões do recenseamento eleitoral anteriores a 2018, nos distritos sem autarquias locais, onde o recenseamento eleitoral será de raiz, não servem. Nos distritos com autarquias locais, os cartões de 2018 continuam válidos, podendo os seus titulares procederem à sua atualização nos casos em que tiver perdido ou mudado de residência habitual. Exortamos também para que se façam presentes aos postos de recenseamento logo nos primeiros dias, por forma a não deixarem para o último dia, de forma a evitar constrangimentos. Compatriotas, o recenseamento eleitoral que inicia nesta segunda-feira decorre numa altura em que o país ainda se ressente dos efeitos devastadores do ciclone Idai, que semeou luto e destruição de diversas infraestruturas no centro do país. Aos residentes desta região, reiteramos o nosso encorajamento, consolo, solidariedade, que não se deixem desfalecer pelo sucedido. Apelamos que todos participem ativamente no processo do recenseamento eleitoral com a mesma determinação e força que nos tem vindo a demonstrar, pois melhores dias virão. E esta é uma das formas de vingar a desgraça, preparando-nos para as fases seguintes de reconstrução e restabelecimento da vida nas zonas afetadas. A presença dos fiscais dos partidos políticos e coligações de partidos políticos neste processo, para colaborarem com agentes de recenseamento eleitoral e de observadores, vai contribuir para assegurar a credibilização deste processo, a transparência, idoneidade e imparcialidade merecedoras da confiança dos atores políticos. Moçambicanos, vamos todos aos postos de recenseamento eleitoral para garantir o nosso registro no caderno eleitoral, para o gozo do nosso direito pessoal e inalienável de cidadania no dia 15 de outubro de 2019. O Presidente da República exortará a população para uma participação massiva no processo de recenseamento eleitoral. Avançamos com outras matérias. O Presidente do Conselho de Administração do Mozabanco, João Figueiredo, considera que a chave para o sucesso no mundo dos negócios está na capacidade do empreendedor pensar e estruturar o projeto que pretende desenvolver. Falando no ato de inauguração da rede de farmácias Palma da UP Group, João Figueiredo disse que é necessário abraçar as iniciativas que nascem e se desenvolvem de forma criativa. As pequenas e médias empresas são atualmente vistas como motores de desenvolvimento em Moçambique. Entretanto, têm registrado dificuldades no acesso ao financiamento e muitas delas acabam por entrar em insolvência e precocemente encerram as portas. Para o presidente do Conselho de Administração do Mozabanco, João Figueiredo, esta situação vai continuar a prevalecer enquanto as PMEs não se projetarem de forma moderna
e estruturada. Nós temos que pensar cada vez mais em sermos criativos, em sermos arrojados, estruturados. Temos que pensar nos negócios de uma forma estruturada. Não podemos pensar de uma forma desarticulada, sem planeamento, sem orçamentação, sem controle, sem tecnologia. Nós temos que pensar no mundo dos negócios de uma forma moderna, estruturando os nossos negócios, pensando quais são as vantagens competitivas que podemos oferecer, o que é que nos diferencia dos outros, que qualidade conseguimos prestar. Devido a alguma falta de criatividade na arena empresarial nacional, João Figueiredo diz que é preciso que quem tenha recursos invista em ideias que surjam e desenvolvam-se de forma criativa, de modo a incentivar o aparecimento de iniciativas similares. É preciso termos pessoas dinâmicas, pessoas com vontade de empreender, construir. O presidente do Conselho de Administração do Mosabanco falava quando da inauguração do empreendimento na área de saúde, a farmácia Palma da UP Grupo. Momento para observarmos um brevíssimo intervalo aqui no Jornal da Manhã. Voltamos a seguir para uma entrevista onde vamos falar do renascer, ou seja, do reconstruir do setor da educação após ciclone Idai. Não saia daí, até já. Voltamos para o segundo bloco do nosso Jornal da Manhã e desta feita vamos ao nosso momento de entrevista em questão. Hoje, no nosso espaço em questão, vamos falar da reconstrução do setor da educação após ciclone Idai e para nos ajudar nesta conversa temos connosco o porta-voz do Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano, a quem desde já eu saúdo. Muito bom dia. O INAM apareceu várias vezes a dizer que anunciou devidamente o ciclone Idai e cabia ao Governo e a outras instituições tomar uma atitude preventiva face a este ciclone. Qual foi a atitude do setor da educação face a esse anúncio do ciclone Idai por parte do INAM? Muito obrigado. Bom dia. Primeiro, saudar os telespectadores da televisão independente de Moçambique e também aproveitar neste momento, dar uma palavra de agradecimento e apreço pelo convite a todos os profissionais deste canal televisivo e não deixaria também, ainda neste momento de solidariedade, para com todos aqueles que, direta ou indiretamente, e também de forma severa, sofreram os danos do ciclone Idai e também das chuvas que assolaram estas províncias. Estou a falar de Inhambane, zona norte, de Sofala, de Manica, de Zambeze, zona sul, da província de Tete, também na sua extensão com as chuvas, e a parte sul da província de Niassa, que são as zonas que nós, como setor da educação, também fomos severamente afetados. É importante também saudar, antes de mais, os nossos alunos, os nossos colegas professores, os gestores das escolas, os pais encarregados de educação, que também têm apoiado o nosso trabalho e de forma aberta também a toda a sociedade civil. E esta oportunidade que nos dão através do vosso programa Jornal da Manhã, pensamos que é um grande espaço que nós dão para podermos partilhar aquilo que foram as ações desenvolvidas. Indo diretamente à questão que me coloca, é importante dizer que todos os anos, a partir do mês de outubro, nós como setor da educação estamos sempre atentos à situação climatérica que vai acontecendo nesse período até março, abril do ano seguinte, que é a época chuvosa. Para tal, nós temos um setor no Ministério da Educação que cuida destas matérias. E anualmente, este setor é integrado no Instituto Nacional de Gestão de Calamidade para as reuniões que têm acontecido de preparar diferentes setores para dar a resposta àquilo que poderão ser as situações de calamidades, situações de chuvas que possam acontecer.
Isso acontece todos os anos e não fugimos à regra. O ano passado também tivemos a nossa equipe integrada desde outubro. Íamos acompanhando as previsões meteorológicas e também os alertas que eram dados ao setor da educação, ou melhor, a questões climatéricas. Os nossos colegas, estando a participar nestes encontros, iam alimentando a direção do Ministério sobre as prováveis medidas recomendadas que deviam ser tomadas. Fruto desse trabalho, nós tivemos informação antecipada sobre o ciclone e sobre as chuvas que iriam acontecer. Colocamos equipes antes do dia 14, colegas nossos desceram para o terreno, para essas províncias todas que eram indicadas como as que seriam as mais atingidas. Então os nossos colegas desceram para o terreno, começaram a fazer o trabalho de base junto aos nossos gestores de escola, conselho de escola, as direções provinciais respectivas destas províncias. E no próprio dia 14, a direção do Ministério tomou a medida de não haver aulas nestas províncias que se dava a indicação de que o ciclone Idai teria danos muito intensos. Então, também foi uma medida tomada, não houve aulas, nenhuma escola funcionou no dia 14, nem o setor administrativo. Todas as crianças ficaram em casa junto das famílias. Isto acreditamos que foi uma medida acertada, porque permitiu-nos não termos problemas graves de gestão da situação de pânico, por exemplo, nas escolas, com as consequências do ciclone Idai e das chuvas. Então, ninguém esteve na escola, tivemos equipes a trabalhar com os colegas nas províncias. Mesmo no momento da emergência, desceram colegas para as províncias mais afetadas, sobretudo a província de Sofala, estiveram no terreno a fazer acompanhamento, foram integradas nas equipes que estavam a trabalhar na salvação das populações. Outro elemento importante é que as nossas escolas são os centros de acomodação, de acolhimento das populações que sofreram a destruição das suas casas nas comunidades. Isto permitiu-nos que nós fizéssemos também o levantamento daquilo que são os danos causados pelo Idai e pela chuva. Sr. Manuel Simbine, tocou num aspecto importante que são os danos provocados pelo ciclone Idai. É verdade que o Ministério tomou as medidas que tomou, mas houve danos, dentre eles mais de 1000 salas de aulas foram afetadas, algumas totalmente. Como é que está o processo de reconstrução ou de recuperação destas perdas infraestruturais? Muito obrigado. Por acaso, dizer 1000 salas estão-nos a poupar muito. Nós tivemos 3.503 salas danificadas, e das quais 1.800 são salas convencionais, mais de 1000 sim são salas precárias e 600 salas mistas, onde são salas combinadas. Também tivemos mais de 323.000 alunos afetados diretamente pelo ciclone, um universo de mais de 7.800 professores também diretamente afetados, blocos administrativos acima de 290, também tivemos residências de professores no universo de 611 residências de professores que ficaram danificadas, sem querer deixar de fora os sanitários também de diferentes escolas, em número aproximadamente de 300 sanitários. Estas infraestruturas todas tem muitas características em termos de necessidade de recuperação. Há aquelas que, através do processo de emergência, nós conseguimos rapidamente e colocar condições mínimas para as aulas retomarem através de tendas de escola, mas há aquelas que precisam de reabilitação, outras precisam de reconstrução. Tivemos a zona do distrito da Beira, com cerca de 33 escolas que eram centros de acolhimento, acomodação das populações, agora ficaram uma média de 10 escolas. No distrito de Dondo também, onde sofremos, temos agora 5 escolas que ainda albergam as populações. Mas temos distritos como Nhamatanda e Buzi, foram distritos duplamente afetados. Quando digo duplamente afetados, é que foram afetados pelo ciclone Idai e foram afetados
pelas chuvas, a invasão das águas que vinham das zonas altas do país vizinho. Aqui nós podemos afirmar que, mesmo tendo retomado as aulas no dia 25 de março e de forma mais abrangente no dia 1 de abril, conseguimos ter uma abrangência em cerca de 90% da escola. Temos que dizer que ainda temos escolas que ainda não reiniciaram as aulas. E Buzi, em Amatanda, estamos ainda a 70%, 80% da rede escolar que retomou as aulas. Temos algumas escolas que ainda não retomaram as aulas. Em termos de acomodação de população para Buzi, Nhamatanda, Mwanza, já não temos escolas com população, mas há que repor as condições de aprendizagem. As pessoas perderam tudo, desde o próprio aluno, os pais em si, que são o suporte do nosso sistema, também as próprias escolas perderam tudo, o próprio equipamento. Então é preciso um programa de reconstrução, sim. Temos apoio primeiro tivemos apoio do grupo de emergência liderado pela Unicef e pela Save the Children, mas tem mais parceiros que integram o grupo, que forneceram kits escolares para os alunos, constituídos por cadernos, quadros móveis para permitir que as aulas iniciassem. Tem da escola também kits para professores, kit para a escola, para o processo de ensino e aprendizagem retomar. Mas também temos um grupo que é do Fundo de Apoio ao Setor de Educação, liderado pelo Canadá, inclui o Banco Mundial, a Irlanda, a Alemanha, a Itália, Portugal e outros países que fazem parte do bloco que apoia o setor de educação. Estes todos parceiros estão neste momento empenhados na mobilização de recursos para dar resposta àquilo que é o programa e ações de recuperação do setor da educação e de todo o tecido escolar, incluindo também a parte psicológica, tendo em conta que os alunos também sofreram danos. As populações gradualmente vão se retirando das escolas, não há retirada compulsiva nas escolas, é um processo combinado, integrado, onde o INGC, enquanto vai criando condições nas comunidades para as populações retornarem, também por iniciativa própria, tem feito isso as populações, nós vamos recuperando as salas de aula e com o apoio da saúde, da ação social, das próprias comunidades de conselho, vai se fazendo limpeza nos estabelecimentos de ensino, incluindo a desinfecção do ambiente escolar para evitar que não haja doenças, e também nós fazemos apelos nas concentrações do início do turno de aulas, dá-se palestras para explicar aos alunos regras básicas de higiene e também, sobretudo, explicar o que aconteceu. Conceitos do que é ciclone, é um fenômeno natural, também para ir contrariando gradualmente algumas crenças, algumas interpretações que são dadas a estes fenômenos a nível das comunidades. É preciso explicar aos alunos, à comunidade escolar e a toda a comunidade acadêmica o que é um ciclone. Também gostaria de partilhar aqui com os telespectadores deste canal televisivo que também estamos a criar condições para que o processo de ensino e aprendizagem decorra normalmente. Isto quer dizer o quê? Os alunos, professores, pais encarregados de educação, tendo perdido tudo, nós, como disse anualmente, estamos atentos sempre ao período das calamidades. Quando adquirimos o livro escolar, nós temos um estoque de segurança num universo de 300 mil livros que são colocados nos nossos armazéns para dar a resposta a esse tipo de situações. É verdade que desta vez a situação foi muito severa e grave, porque nós perdemos mais de 3 milhões e 500 mil livros que já tinham sido distribuídos. Agora estamos a distribuir 318 mil livros da primeira e segunda classe. Tivemos apoio também em 65 mil livros da primeira, pela dinâmica, também era um livro de estoque. Já colocamos esses livros no terreno, mas também estamos a ter apoio das editoras que têm propriedade de edição dos livros da terceira à sétima classe. Eles também vão reimprimir os livros. Nós, em termos de livros de primeira e segunda classe como setor, vamos reimprimir mais de 1.2
e 100 mil livros para dar resposta, enquanto também localmente as direções provinciais de educação e desenvolvimento humano vão encontrando soluções. Esperamos que estes livros que estão a ser reimprimidos pelo setor da educação, estão a ser reimprimidos pelas nossas editoras que têm propriedade, temos garantias de que no universo de 45 a 60 dias os livros já estarão no terreno. O processo de reimpressão está iniciando esta semana e acreditamos que até ao universo de 60 dias nós vamos colocar o material nas escolas. Outro elemento que devia também partilhar aqui é o calendário escolar, porque sei que é preocupação da sociedade em procurar saber se o setor vai mexer o calendário. É importante dizer que o calendário escolar é um calendário de cobertura nacional. Existe este caso em zonas localizadas. A primeira medida que foi tomada pelo setor da educação é que nós vamos usar as semanas de interrupção entre trimestres para recuperar as aulas. Oficialmente, as aulas nas zonas severamente afetadas ficaram interrompidas por uma semana. Mas em termos técnicos de funcionamento, nós temos 2 semanas de atraso nas escolas que retomaram no dia 25 de março e no dia 1 de abril. Aqui temos 2 a 3 semanas de atraso. A segunda medida que foi tomada é que, fora de usarmos as semanas de interrupção, vamos também usando os fins de semana para recuperar as aulas. E a prioridade é para classes com exame. A 10ª classe, a 12ª, a 5ª e a 7ª classe. Estas classes que têm exame precisam de rapidamente nós acertarmos o programa definido, os conteúdos doseados. Para as outras classes, mesmo incluindo estas, há um trabalho também que estamos a fazer agora. Os colegas das áreas de ensino estão no terreno, que são as áreas como aquelas que desenham os programas de ensino, aquelas que organizam a planificação da lecionação das aulas, aqueles que capacitam os professores e aqueles que fazem a monitoria do processo, que é a supervisão pedagógica e toda a organização do processo de ensino-aprendizagem. Caro porta-voz, falou aqui da questão de recuperação do tempo, vão ser aproveitados os fins de semana e também os períodos que normalmente são de interrupção das aulas. Isto vai implicar também um esforço acrescido por parte da classe docente. Sem dúvida. Como é que será feita a questão da gestão? Os docentes vão entrar para este projeto, vamos assim dizer, de forma voluntária, ou terá de ser feito aqui o pagamento de algumas horas extras? Não haverá algum tipo de conflito? Muito obrigado. Creio que não há nenhum tipo de conflito. Primeiro porque é preciso saber o que é uma hora extra. Nós não vamos alocar professores na província de Sofala para ir assegurar o processo. Aqui onde poderíamos ter... Hora extra é um trabalho que o indivíduo faz o trabalho dele, depois adicionalmente vai fazendo esse trabalho. Não é este caso. Este caso é um caso de emergência. É um caso em que o próprio professor sofreu também. O aluno sofreu, o pai sofreu. Aqui o primeiro interessado em recuperar as suas aulas é o próprio professor. O primeiro interessado em criar condições para que os seus alunos tenham a oportunidade de acertar o ano letivo é o próprio professor. Então, mas em todo caso é preciso dizer que houve uma reunião dia 22 de março com todos os gestores das escolas severamente afetadas a nível dos distritos e as escolas, e também cada escola reuniu com os professores. O programa de recuperação do ano letivo foi desenhado a nível das escolas, em coordenação com os professores. Os grupos de disciplina é que reuniram para desenhar a melhor forma de redimensionamento dos conteúdos. Por palavras técnicas nossas, nós fazemos uma dosificação, onde distribuímos as aulas pelo trimestre, por exemplo. Então, quando há um atraso, os professores sentam para ver quantas aulas eu perdi e depois fazem uma recalendarização e sistematização dos conteúdos para permitir recuperar aquelas aulas. Esse é um trabalho técnico, psicopedagógico que eles fazem em rotina deles. Então, não precisa... Será possível recuperar o tempo perdido? Eles próprios estão à frente deste processo, não há nenhuma imposição. É
uma emergência, eles são os primeiros sensibilizados a fazer este trabalho. O próprio calendário de recuperação foi feito pelos próprios professores, monitorado. O que nós dissemos na altura como orientação do setor é que nenhum professor deve tomar uma medida de forma isolada. Esta medida tem que ser articulada com o grupo de disciplina, com os gestores, são os diretores da escola dele, e também a nível da direção da escola tem que se comunicar a Direção Provincial de Educação e Desenvolvimento Humano desse setor, para que de forma articulada implemente essas ações de recuperação do ano letivo. Então está tudo controlado, está tudo articulado, está dentro de um plano de atividades, temos diretores nacionais das áreas de ensino, que são membros do Conselho Consultivo do Ministério da Educação, que neste momento mesmo encontram-se, por exemplo, na cidade da Beira, que é a zona mais afetada, para acompanhar o trabalho de Dondo, Mwanza, Nhamatanda e Buzi, para acompanhar, monitorar e apoiar o processo de reorganização do setor e criação de condições mínimas para que se recupere. Outro elemento, só para terminar, dizer que o fenômeno aconteceu no primeiro trimestre de aulas. Ainda temos o segundo, o terceiro. E dentro destes trimestres temos 2 interrupções. E acreditamos que redimensionando os conteúdos e usando o período de interrupção é possível. As avaliações que deviam ser realizadas no dia 22 a 26 de abril vão passar para a semana de interrupção, para permitir que neste período continue as aulas e recuperamos uma semana. E depois vamos realizar as avaliações na semana da interrupção, e quando retomarmos, redimensionamos os conteúdos, e é assim, acreditamos que quando terminar o segundo trimestre, mais a interrupção do segundo para o terceiro, nós poderemos acertar. Uma última questão, caro Manuel Simbine. Falou aqui que o setor da educação já está a se recuperar, entretanto não são todas as escolas que já estão em funcionamento. Há aqui uma previsão de quando é que teremos todas as escolas afetadas já em funcionamento? Sim, temos previsão. Pelo trabalho que os colegas estão a fazer no terreno, como eu disse, sempre vão nos dando informação. Nós temos um universo de 2 semanas para restabelecer todo o processo, e acreditamos que até lá, com o apoio dos nossos parceiros, com o apoio das comunidades, aqui é preciso saudar os pais encarregados de educação que estão empenhados na criação de condições nas escolas para que as aulas retomem. Aos nossos parceiros que colocaram lá nas escolas, kits para aprendizagem, kits para o aluno, kit para a escola. Então, esse elemento todo permitiu que, mesmo onde ainda temos população nas escolas, na escola em termos de recinto de sala de aula, as aulas estão a acontecer com base nesses materiais que foram disponibilizados pelos nossos parceiros. Então, dentro de 2 semanas, nós vamos ter o ambiente estabilizado, e daqui a 45 dias ou 60 teremos todo o material também reposto em termos de livros para os nossos alunos, e todo o material do processo de ensino-aprendizagem. Estou a falar da área pedagógica, também restabelecido os giz, os quadros que são necessários, o material de apoio, o material da área administrativa também, porque também perdemos todos os arquivos dos alunos, estamos a tentar repor tudo isso. Então, em 2 semanas, queremos, mais 2 semanas, contando a partir de agora, queremos acreditar que o nosso sistema vai gradualmente voltando à normalidade. Mas é importante dizer que, como Conselho de Ministros também criou o gabinete de reconstrução após a IDAI. Então nós também estamos aguardando pelos termos de referência, pelas orientações. O setor da educação é aquele que ficou mais prejudicado, e acredito que é prioridade do governo, e vai se fazer tudo para que o setor da educação seja prioridade na reconstrução de todo o sistema perdido. Muito obrigado, caro porta-voz do Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano, Manuel Simbine, aqui que nos falava do processo de reconstrução do setor da educação após o ciclone Idai, que disse que dentro de 45 dias no máximo voltará ao normal, vamos assim dizer, o sistema de educação nas zonas afetadas pelo ciclone. E assim fizemos o nosso espaço em questão de hoje. O ministro da Defesa Nacional, Atanásio Ntumuke, descarta a possibilidade de se construírem centros de acomodação para as pessoas que se deslocaram das suas zonas de origem devido aos ataques armados em Cabo Delgado. Para ver no próximo bloco deste Jornal da Manhã. Até já!
Seja bem-vindo à terceira parte do Jornal da Manhã. Avançamos com as notícias. O Ministro da Defesa Nacional, Antanásio Ntumuk, descarta a possibilidade de criar centros de acomodação para os deslocados dos ataques armados causados por insurgentes em alguns distritos de Cabo Delgado. Antanásio Ntumuk diz que caso Cabo Delgado não pode, aliás, diz que o caso de Cabo Delgado não pode equiparar-se ao caso do ciclone Idai e que as populações já devem retomar as suas zonas de origem. O ministro da Defesa de Moçambique diz que as vítimas dos ataques armados que têm se registrado em alguns distritos de Cabo Delgado já podem regressar às suas zonas de origem. Antanásio Ntumuk fez esse pronunciamento quando questionado sobre as condições que levam muitas das famílias que abandonaram suas aldeias na sequência dos ataques dos insurgentes que têm causado destruições e mortes naquela região do país. Excelência, o Presidente disse, encorajou as populações para voltar nas suas aldeias anteriores. Ali não há nada de centro de acomodação. Aquilo não é nenhum ciclone. É tudo. Ministro, há condições para as pessoas retomar as suas zonas de origem? Já há condições para... O que eu posso dizer, antes da visita de Sua Excelência o Presidente, já 10 aldeias teriam sido já ocupadas, reocupadas pelas próprias populações. Portanto, agora, acredito que muitas populações vão voltar para as suas aldeias. O que é que se pode dizer em termos de controle dos insurgentes, então, Sr. Ministro? O comandante em chefe percorre nas zonas onde dizem que há insurgentes. Isso significa uma segurança. Sobre o incidente do helicóptero das Forças Aéreas de Moçambique, que registrou-se na vila-sede de Moeda, na província de Cabo Delgado, Ntumuk disse que o mesmo aterrou de emergência, contrariando a informação que dava conta de um despenhamento. Daquilo que vão constatar sobre o despenhamento de aterragem de emergência do helicóptero. Então, uma informação que já se pode avançar daquilo que foi feito? Não, são questões técnicas. Por isso houve uma aterragem de emergência perto da vila de Moeda. Felizmente não tivemos problemas sérios em termos humanos. Os problemas que tivemos são danos materiais, isto sim. Aterrou de emergência. Já faltava 5 minutos para aterrar na vila de Moeda. Então, por questões técnicas, não foi possível aterrar numa machamba. São questões técnicas. O incidente registrou-se quando faltavam 5 minutos para a pista de aterragem numa machamba, sem causar mortes aos ocupantes. E sobre a insurgência em Cabo Delgado, a TIM sabe que Andrew Ancom, que perdeu a vida no Hospital Provincial de Cabo Delgado e que estava na cadeia acusado de patrocinar a insurgência naquela região, teve o seu caso que estava em julgamento, aliás, que estava em pesquisa pela Procuradoria Provincial encerrado. O caso 32/2 de 2019 foi encerrado por falta de provas e a PGR, aliás, a Procuradoria Provincial, diz ainda que fechou o caso e que o Serviço Nacional Penitenciário não teve nenhuma ingerência para que Andrew Ancom chegasse à morte. Avançamos com outras matérias. A Organização das Nações Unidas promete apoio a Moçambique na implementação do plano de reconstrução após passagem do ciclone Idai na região centro do país. A promessa foi feita pela diretora executiva da ONU Habitat, que foi recebida hoje, aliás, ontem, pelo Presidente da República. Depois de uma doação de 282 milhões de dólares para a assistência de emergência às vítimas do ciclone Idai, a Organização das Nações Unidas anunciou esta segunda-feira a sua participação na fase de reconstrução. A ajuda foi declarada esta segunda-feira pela diretora da ONU Habitat, que foi recebida pelo Presidente da República, Filipe Jacintinhos. A ONU Habitat vai trabalhar conjuntamente com outras agências da ONU para reconstruir infraestruturas sustentáveis e mais resilientes às mudanças climáticas com uma tecnologia. O que discutimos com o Presidente é como seguir em frente. E claramente reconhecemos o impacto do ciclone Idai, mas temos de seguir em frente, olhando para o desenvolvimento de todo Moçambique. A representante da ONU disse também que a visita circunscreve-se a mais 2 objetivos. A resposta ao convite formulado pelo Presidente da República na recente visita a Nairobi
e a concretização dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. O que me trouxe também a Moçambique fora o convite do presidente moçambicano é fazer uma visita de campo ao país, sobretudo nas zonas afetadas pelo ciclone, assim como a ONU Habitat poderá ajudar a concretizar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, especialmente o Objetivo número 11. SDG 11. O apoio chega no momento em que se está um pouco mais de uma semana da realização da Conferência Internacional de Doadores e para a angariação de fundos destinados à reconstrução das zonas afetadas, a ter lugar na cidade da Beira, capital provincial de Sofala. Momento para a atualização da informação cambial, as principais moedas que circulam no mercado financeiro moçambicano, falamos do dólar, euro e rand. Realização aqui na tela, as principais moedas transacionadas em Moçambique. O dólar está para 63,69 e a venda a 64,92. O euro está a 72,5 a compra e 73,44 a venda. O rand está a 4,57 a compra e a 4,65 à venda. Atualizamos assim a informação cambial. Fique mais uma vez atualizado sobre a informação meteorológica para que você saia de casa de acordo com a situação meteorológica da sua cidade. Chegamos ao fim desta edição do Jornal da Manhã de 16 de abril de 2019, um dia em que destacamos que Nini Satar vai ser julgado hoje por falsificação de passaporte e que tivemos também uma entrevista em que o telespectador ficou a saber que em 2 semanas o sistema de educação na cidade da Beira e em outras zonas afetadas pelo ciclone Idai estará normalizado e em 45 dias estará melhor ainda. Há um processo de redistribuição de livros, o Ministério tem em manga mais de 1 milhão de livros para tentar suprir a necessidade dos alunos que tudo perderam devido ao ciclone Idai. Nós somos a TIM, o canal de profissionais comprometidos em trazê-lo a informação atualizada com responsabilidade, transparência e credibilidade. Muito obrigado pela sua audiência. Pode ver esta edição do Jornal da Manhã no YouTube. É só ir ao YouTube, escrever TIM-TV, espaço televisão e poderá assistir esta e outras edições do Jornal da Manhã. Mais uma vez, muito obrigado e fique bem. Até amanhã às 8.